Indústria, habitação, trânsito, comércio. Todo desenvolvimento da sociedade moderna necessita de muita energia, produzida em grande parte a partir de recursos como o petróleo e o carvão. Além de prejudicar o meio ambiente, essas fontes de energia podem acabar. Por essa razão, o mundo tem sofrido com uma série de conflitos, inúmeras catástrofes naturais e crescentes níveis de poluição. O programa Multiponto propõe um debate sobre a atual matriz energética do Brasil. Hoje, no país, já existem diversas pesquisas buscando desenvolver e ampliar as tecnologias brasileiras. É necessário investir em desenvolvimento, mas não se pode deixar de lado o cuidado com o meio ambiente. Para o planeta, se desenvolver, tem muito questionamento sobre até a definição de desenvolvimento sustentável. Só do ponto de vista econômico, o desenvolvimento fica muito atrelado a ficar grande. Sustentável seria ficar melhor. Só que o que é melhor para mim, ou para você, ou para qualquer pessoa que está assistindo, é completamente diferente. Então eu tenho um dilema entre ficar grande sob o ponto de vista econômico e ficar melhor. Independente de qual seja a ótica, nós precisamos de energia. E as atuais fontes de energia, especificamente, se baseiam muito no uso de combustíveis fósseis, já tem possibilidade de finitude, de se acabar. Então, em face disso, tem outras alternativas em andamento. Nós químicos aprendemos a viver de novo com o que a natureza está nos dando. E isto é uma experiência de valor muito grande, porque ao voltar à natureza de novo, nós estamos começando a reaprender, nós aprendemos novamente o que é importante, sem agredir a natureza. Eu acredito que essa questão do convívio pacífico e ecológico entre o ser humano e a natureza deve ser um dos melhores objetivos do cientista. Energia vinda das águas, dos ventos, do sol. A grande quantidade de recursos naturais faz o Brasil se destacar no cenário mundial como grande produtor de energias renováveis. A importância de se investir em fontes alternativas e de usar essas energias de forma consciente são alguns dos desafios do país. Existe uma política de governo e às vezes até uma política de Estado de desenhar a sua matriz energética. Cada país vai desenhando a sua matriz energética a partir das possibilidades que ele tem em termos de recursos naturais, em termos de recursos tecnológicos, em termos de recursos de terra. A matriz energética do Brasil não é das... até que eu tenho que me expressar de forma positiva. É uma das melhores do mundo. Por que estou falando disso aí? Porque nós temos uma parte, nós conseguimos ser um país com energia petroquímica, com energia de óleo, tá? Quase 100%. As importações hoje em dia são muito pequenas. O país exporta gasolina, exporta produtos na parte dos lubrificantes, etc. Não só isso, exporta matéria-prima em forma de plásticos, polipropileno, polietileno, etc. Isso é uma coisa muito importante. Isso vem todo da fonte energética. Agora, a gente pode perceber as áreas alternativas, como energia eólica, tá? Fotovoltaica, biocombustíveis, elas estão em plena expansão. E isto é visível. Basta a gente ver aqui ao redor, viajar de Porto Alegre para o litoral gaúcho, para ver o que nós temos de aerogeradores, tá? Ver as várias universidades que elas estão trabalhando com energia fotovoltaica, tá? Para não dizer biomassa e outras formas. Então, a matriz energética do Brasil não é uma coisa fixa. Tem muita energia produzida a partir de carvão vegetal ou de lenha e que pode ser feito a partir do manejo de florestas de uma forma que seja mais sustentável, não é simplesmente desmatando qualquer lugar para obter essa lenha, E juntando esses pontos, o Brasil já aproveita bastante a parte renovável. Agora,
para o bom funcionamento, a matriz energética ela deve ter diversificação, ou seja, não se deve, como já se viu quando aconteceu problemas de abastecimento de usinas hidroelétricas, né? Não se deve apostar em apenas uma forma de energia. Então, por isso é necessário ter também usinas térmicas que poderiam funcionar com biomassa, sem a necessidade, talvez, de usar combustível fóssil, mas também outras formas de energia, ou seja, o melhor seria justamente estudar várias formas e aproveitar várias formas. O Brasil teve um grande avanço desde 95 para cá, né? Teve um grande avanço em eólica. Já existem várias fábricas, né, de turbinas instaladas no Brasil, grandes turbinas, algumas fábricas de pequenas turbinas. O Brasil tem uma fábrica que produz as pás das turbinas e exporta para o mundo inteiro, né? É uma grande fábrica em relação ao mercado mundial, né? Uma fábrica de muita importância. Tem alguns grupos de pesquisa, alguns mais antigos, outros mais recentes, já desenvolvendo tecnologia nacional. No Brasil, hoje, nós estamos no seguinte cenário. Nós temos da ordem de 260 mil megawatts de capacidade potencial hidroelétrica. Nós temos construído da ordem em hidrelétricas da ordem de 70, 80 mil megawatts. Portanto, poderíamos ainda ter um potencial muito grande. Só que quando se faz um potencial desse, está se pegando lugares que ambientalmente podem não ser totalmente viáveis. Então, digamos que você tem ainda você pode ainda dobrar essa capacidade hidrelétrica no futuro. Países como Estados Unidos e China e mesmo Índia são fortemente essa participação que o Brasil tem de hidrelétrica, esses outros países têm do carvão. Então, isso já dá ao Brasil uma situação bem confortável em termos de matriz energética. Uma outra que foi a iniciativa dos anos 70 de criar o Proálcool, que inseriu a bioenergia na matriz energética brasileira. Hoje, 20% a 25% da gasolina consumida no Brasil, ela vem de matriz, de uma base de bioenergia, que é uma base renovável e limpa. A gente tem também a eólica já sendo ensinada nas universidades, a gente tem o curso de energia eólica, né, na graduação, tem o curso de energia eólica na pós-graduação, então já tem uma formação de recursos humanos na área, né, e vem crescendo bastante nos últimos 10, 12 anos. Podemos chegar aí com 160 mil a 200 mil megawatts de capacidade instalada. Isso seria suficiente para um PIB do dobro do atual. Portanto, talvez pudéssemos chegar até mais uns 8 ou 9 anos, ou 10 anos, que seria nessa proporção, dobrarmos o PIB. A partir daí, a hidrelétrica já não seria mais uma opção, teríamos que buscar outras opções complementares e ampliar esse sistema. Os brasileiros usam com bastante criatividade, inclusive somos exportador de tecnologia, os técnicos brasileiros vão a todos os lugares no mundo projetando e construindo usinas hidrelétricas. Só existe uma forma de energia que realmente não impacta o ambiente, que é a forma de usar eficientemente a produção. Porque mesmo energia eólica, solar, etc., impactam áreas, embora menos que outras alternativas, mas o fato de usar eficientemente é a forma que deixa de impactar o ambiente com ganhos para a sociedade. Eu posso dizer hoje que nos encontros internacionais, nós, pesquisadores brasileiros, somos considerados como os melhores, ou talvez aqueles que mais sabem neste assunto. Então, nós somos consultados por jornais internacionais, quando há trabalho a ser publicado em qualquer jornal da Elsevier ou de outras editoras, nós recebemos para dar a nossa opinião, o nosso parecer. Então, o Brasil hoje, ele está, se não o primeiro na lista, está entre os primeiros em todo o mundo. Eu diria que o Brasil, na verdade, tem uma vocação natural de ser exportador de energia. Então, nós poderíamos
para dar tranquilidade a todo o continente sul-americano, ser o grande fornecedor, gerador de energia para toda a América do Sul. Nós já temos uma experiência aqui no Brasil de todo o nosso sistema está interligado, então você imagine usinas na região norte do Brasil, no nordeste ou aqui no sul, e elas estão com linhas de transmissão, com fios interligando entre si, de tal maneira que uma lâmpada aqui em Porto Alegre, eu não sei se a usina que gera essa energia é aqui no Rio Uruguai, ou em São Paulo, ou no Rio São Francisco. É uma operação muito sofisticada pelos brasileiros, talvez uma das mais elaboradas do mundo todo, robusta inclusive em cenários de variabilidade climática, e isso facilmente poderia ser estendido para a América do Sul toda, garantindo um ambiente de tranquilidade econômica, de fornecimento contínuo de energia com base renovável e contribuindo aí para todo o desenvolvimento da região. Sem sombra de dúvida, o Brasil deveria assumir essa liderança ou essa iniciativa. A questão principal é como nós vamos sair, ou como nós vamos crescer em energia renovável, no caso hídrica, que é o principal energia renovável, junto com as outras energias renováveis que também entram no sistema, mas entram ainda com potências pequenas, né? E, portanto, elas são subsidiadas pelo sistema. Como que nós vamos crescer? Mas, provavelmente, como que nós vamos garantir também essa energia ao longo do tempo, considerando a variabilidade climática de longo prazo. O desenvolvimento de energias renováveis ainda é muito recente. Responsável por divulgar as vantagens do uso de fontes alternativas para a população, o governo também deve incentivar a pesquisa e a ampliação dessas novas tecnologias. O que acontece hoje ainda, muitas energias renováveis, como por exemplo a fotovoltaica, que é da energia do sol, ela ainda é muito cara, a produção a partir desse tipo de energia. Então, a importância do governo seria dar incentivos, né, fiscais, diminuir impostos, para que esse tipo de energia se viabilizasse mais, fosse mais utilizada e, consequentemente, tivesse, então, seu custo diminuído, né, pelo aumento do uso. Decisões governamentais do tipo de reconhecer a existência da energia solar, de incentivar a utilização da energia solar, né, e de incentivar as pesquisas nessa área, são muito importantes. Há bastante tempo tinha muito pouca ação, era muito precária a ação do governo nessa área, mas nos últimos anos, como o sistema de pesquisa em geral no Brasil melhorou, principalmente pelo fato de termos agora os fundos setoriais que foram criados para aplicação de pesquisa, né, de recursos na pesquisa, então esse investimento todo que a área do governo tem feito, tem ajudado bastante, é fundamental. Realmente as políticas de incentivo dos governos, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, é que redeterminaram realmente o desenvolvimento da eólica. Né? Se a gente pegar os exemplos dos países que têm bastante desenvolvimento na energia eólica, todos eles tiveram alguma política de incentivo, tanto de desenvolvimento tecnológico, tanto de recursos investidos em pesquisa, né, nessa área, como de políticas de incentivo para o empreendedor que resolve, digamos assim, começar um caminho, né, que é novo no país. Então, no Brasil, o PROINFA, que foi esse programa dos anos 90, aí, foi muito importante, foi quem trouxe as primeiras fábricas, né? E foi até o programa que concretizou esse parque eólico de Osório. O governo tem um planejamento de longo prazo do setor, o sistema Eletrobras. Ele sempre teve um planejamento de com 30 anos, até 2030, por exemplo, hoje planejamento de longo prazo até 2030, e sempre teve planejamentos de decadagem, etc. Então, há um planejamento, é um setor organizado, mas evidentemente que os desafios são muito grandes, né? E ele pode buscar muito mais eficiência. Talvez a energia solar podia ter uma fatia como 5%, 8% da energia elétrica do país, né? Mas hoje em dia nem aparece, não aparece nem no 1%, nem no 0,5%, é muito pequena. Uma das coisas que a comunidade que trabalha com energia solar ainda sente falta é por exemplo, a própria empresa de pesquisas energéticas, que é um organismo vinculado ao governo e que faz uma previsão futura sobre a energia, tem menosprezado a força da energia solar
na matriz energética. E isso a gente gostaria de ter um reconhecimento um pouco maior e que nessas previsões fosse levado em consideração o que está acontecendo no resto do mundo, porque a energia solar está crescendo bastante e isso está sendo visto muito pouco aqui no Brasil. Eu acho fundamental, porque se nós queremos usar adequadamente esses recursos, precisamos do desenvolvimento de tecnologia. E para isso precisamos de recursos para fazer esses desenvolvimentos. Sem isso acontecer, nenhum programa aí de pesquisa, ou de implantação, ou de planejamento, ou de operação vai adiante. Dado o volume de recursos monetários, de dinheiro, que é necessário para fazer essa máquina andar. Ninguém pode dizer de nós, simplesmente para o governo, não, a tua política ou a política do país não é correta. Eu acho que esses são pareceres muito pesados, os quais ninguém de nós, como cientista, pode se precipitar e expressar uma opinião superficial. É possível substituir todas as fontes tradicionais de energia, como o petróleo e o carvão, por opções renováveis? Como essa troca pode ser feita? Que decisões não apenas técnicas e ambientais, mas também políticas e econômicas podem ser tomadas? As energias renováveis, elas podem eventualmente substituir toda a energia de origem fóssil no mundo. Ou seja, é possível que todo mundo funcione com energia renovável. Só a energia solar, só para dar um exemplo assim, só a energia solar com conversão direta, a quantidade de energia solar incidente no planeta é 10.000 vezes maior do que a energia necessária que os homens têm consumido hoje em dia. Vamos dizer. Então tem energia. Só que o problema é muito mais complexo do que simplesmente substituir, é uma questão de custo. E alguns países não têm energia, digamos, energias renováveis em quantidade suficiente para eliminar totalmente carvão, petróleo, né? Então, as energias renováveis, elas têm que buscar um lugar no mercado, essa substituição vai ser lenta, vai acabar sendo um pouco onerosa, mas devagarinho o que vai acontecendo é que se vai vendo a diferença, digamos, de sustentabilidade ou de não sustentabilidade que ocorre com combustível fóssil. Eu acho muito difícil, né? É muito difícil porque nós estamos falando de uma geração média necessária para o país atual da ordem de 50 a 60 mil megawatts hora. Isso significa ter potências muito altas para gerar isso e dificilmente todas as renováveis teriam condições de suprir essa demanda. Então é um setor de alta demanda e que tem que todos os anos entrar sistemas novos para atender esse crescimento econômico, senão nós vamos estar presos e no momento que não tiver energia, acaba com a economia, né? Então, energia é fundamental no setor. Existem alguns pesquisadores que dizem que o Brasil é um dos países que pode, na matriz energética elétrica, ser um dos primeiros países de grande porte do mundo que tenha 100% de renováveis. Existe essa afirmação. Digamos assim, 100% de substituição, eu acho que é uma coisa para muito longo prazo, para todas as fontes, né? Não só para elétrica, mas para transporte, né, e outras fontes. Mas eu realmente digo assim, tecnicamente é possível. Toda ação de planejamento no âmbito do setor energético requer anos de trabalho. Então, sim, pode-se pensar em transferir, né, fontes de energia, porém isso leva, com certeza, décadas, de 20 a 30 anos. Cito o exemplo do carro a álcool, atualmente chamado de etanol. Mas a pesquisa do carro a álcool começou no Brasil na década de 70. Então, até hoje, tem um processo de transição, mas, por exemplo, a frota brasileira não é toda a álcool, já tem os carros híbridos aí, mas a frota brasileira não é toda a álcool. Então, veja que de 1970 até 2010, 2011, são 40 anos. Então, novamente, sim, a gente acredita muito na criatividade humana, porém, isso leva um tempo e requer decisão de natureza política. A questão da substituição, o que acontece? Não, existem debates a respeito de quanto tempo nós teremos petróleo. O que acontece?
À medida que o petróleo vai rareando, vai se diminuindo a sua presença de petróleo, ele vai ficando mais caro. Vai ficando mais caro, vai viabilizando outras alternativas. E as outras alternativas substituem o petróleo e com isso diminui a demanda de petróleo. E então é uma previsão até um pouco difícil de se fazer, porque são leis de oferta e de demandas, os preços e os custos. Essa não é uma resposta de um setor, porque isso envolve toda a sociedade, né? Então isso envolve a produção de energia, usando as fontes renováveis, envolve mudança de estilo de vida, envolve a adaptação cultural da sociedade. Então, basicamente, nós temos dois caminhos. Um é nos adaptarmos à medida que os problemas vão acontecendo e a outra forma é prevermos os problemas que estão adiante e prevenirmos esses problemas. A previsão, então, é que até 2050 muito já tenha que ter sido feito. Então, porque praticamente 50% da energia que será utilizada nos países em desenvolvimento, principalmente, virá dessas fontes. O Brasil já mostra que, na atualidade, é um país que fornece tudo isso que nós estamos falando, certo? Então, a questão é uma questão de governos, é uma questão também de todo o globo, global, ou seja, não depende somente do Brasil dizer agora vamos produzir tudo o que podemos produzir, mas tem que haver uma conjunção da América do Norte, dos europeus, dos japoneses, dos chineses, etc., e uma concepção mais ecológica para que alguém possa transformar o planeta em um planeta viável. Você assistiu à primeira parte do programa Multiponto sobre a matriz energética brasileira. Na segunda parte, acompanhe algumas pesquisas realizadas no Brasil, as vantagens e as desvantagens das fontes renováveis, além da sua viabilidade econômica. Até lá!